galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e quem sabe nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, temos dossiê histórico, mas não vamos viajar várias décadas no passado. Nossa história hoje é mais recente, por mais que já tenha bastante tempo. E para contá-la, nem precisa na Biblioteca Nacional, exatamente por ser algo da era da internet. Ao longo do vídeo de hoje, preparando esse material, diante de algumas coisas que eu vi, e hoje nem vamos falar muito de treta não, né? Dá uma pausa. E aí, ao longo desse material, tem uma pergunta que ainda está na minha cabeça e de coração eu ainda não sei responder. O que é pior? Esquecer ou não saber? Vocês vão entender isso ao longo do vídeo, né? Ao longo que a gente for discutir algumas coisas, trazer para vocês e explicar de onde nasce o dossiê. Eu já queria comentar sobre um assunto em específico e um comentário nessa linha de não saber tava batendo na minha cabeça, sabe, martelando. Só que quando eu tava passando na rede social, como sempre, aí eu vejo aquela postagem que é assim, ó, tá lá, me cutucando, vai, fala disso, vai, fala disso. Aí eu falei, eu comecei a puxar, e eu mesmo comecei a me surpreender com coisas que eu nem lembrava direito. Aí eu falei, não, isso aqui vale uma história. Enfim, nosso dossiê de hoje, ele tem duas partes, ambas são dossiês mesmo. A gente vai olhar duas situações, as duas primeiras partes do vídeo de hoje. A terceira seria um complemento dessas duas, mas que não dá para comentar hoje, a gente pode comentar amanhã, porque eu queria falar do sistema que controla este país. Mas vamos começar o vídeo falando sobre lobistas, né? E pessoas poderosas que tomam decisões no Brasil. E na segunda parte, a foto dele ali não é à toa, né? Jair Messias Bolsonaro, e a história é boa. Vamos começar. Antes de tudo, um breve aviso, porque hoje é dia 11 de novembro de 2025 e tem o que de importante? Bom, hoje é véspera da sabatina de Paulo Gonet. Eu queria fazer muito um pedido, em especial para todos os senadores que poderão participar amanhã desta sabatina, e falar para os senhores o seguinte: por favor, utilizem essa oportunidade para levar aquela fala do Gonet, que ele fala especificamente sobre a inconstitucionalidade da anistia, que ele cita, né, os parágrafos 43 e 44, ele interpreta errado, e levem todo aquele material, que inclusive a gente fez dossiê histórico sobre isso, aquele assessor até do PP que tinha levantado, o Jorge Seif, que colocou nas redes, e a gente complementou com mais informações, trouxemos notícias, né, dos anos 80, ali dos constitucionalistas, né? Constituição de 88, onde Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Renan Calheiros, Nelson Jobim, dentre tantos outros, votaram para tornar a anistia constitucional. Não saiam desta sabatina até garantirem que o Gonet vai assumir. A anistia é constitucional. Aqui é a notícia, né? A atuação da trama golpista deve dominar a sabatina de Gonet. Não deixe de perguntar sobre isso, mas extraiam algo relativo à anistia. Imprimam a notícia do Globo dos anos 80, peçam para o Gonet ler e falar se os constitucionalistas estão errados ou não. Na frente de todos, sabe? Levem aquele texto do Roger Leal, professor da USP, doutor, explicando exatamente por que é constitucional na letra da lei, né, aquelas questões entre os parágrafos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para vocês falarem sobre isso. E também tem o caso lá do Talhaferro, aquele levantamento do David Agape, que ele fez aquela perícia, né, em arquivos disponíveis no próprio site da corte que justificariam aquelas denúncias do Talhaferro de ter feito um relatório após a operação. Então, se eu puder fazer um pedido para os senadores brasileiros, seriam esses, né? Seriam esses. E vamos lá. Gente, isso que eu tinha visto ontem, nem comentei em vídeo, mas vem a calhar, né? A falta de informação é um problema. E a informação errada também. E a mentira também é um problema. Enfim, são inúmeros problemas. A Globo divulgou aqui uma pesquisa. Na verdade, não é uma pesquisa sobre um único tema. São vários temas, várias perguntas. Até na manchete aí a Globo está falando sobre eleições de 2022, né? Que muita gente aí, mais à direita, acha que houve maracutaias. Só que além disso,
A Globo fala assim, ó, da esquerda à direita, metade dos eleitores polarizados acredita em fake news sobre facada. Aí você fala assim, que história é essa, né? Que fake news sobre facada? Essa foi a pergunta que foi feita. A facada em Jair Bolsonaro foi planejada por ele mesmo para ganhar a eleição de 2018. Quando você pega aqui a esquerda, 53,3% das pessoas que se dizem de esquerda acham que isso é verdade. Que foi Bolsonaro que planejou a própria facada. Apenas 37% acham que são falsos. Tem gente que fala depende e tem gente que não sabe, não respondeu. Não sei. Ele não sabe. Essa pesquisa foi feita pelo CNPq, né? Uns pesquisadores da UFMG, Unicamp, UNB, UERJ e ENAP. E pessoas que se colocaram à direita também, ali, ó, 19,6% acham que Bolsonaro tomou a própria facada. E eleitores de centro, 33,5%. Então, olha os desafios que nós temos que lidar dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. E às vezes olha como, principalmente pessoas, né, que têm mandato ou que querem ter um mandato político, agem de situações um pouco mais complexas ou que rolam algumas confusões, ao invés de tentar pensar em preservar o grupo e tentar avançar com a narrativa do grupo, né, que normalmente marcha sob a liderança de Bolsonaro. Pois bem, né? Pegando essa pesquisa que você vê que grande parte do brasileiro sequer consegue entender que a facada foi um atentado contra a vida de Bolsonaro. Ele não tem cérebro para compreender esse tipo de coisa. Eu fico me questionando sobre isso daqui, que aqui é o início do nosso dossiê. Acho que a maior parte de vocês que acompanham com um pouco mais de frequência, vocês vão olhar isso aqui, vocês vão entender os pormenores, é capaz de vocês até adivinharem algumas coisas que eu gostaria de falar. E olha que a gente vai voltar até o início do governo Lula, viu? Reforma tributária. Mas enfim, tivemos ontem um evento do Milken Institute. Por que eu digo isso? Porque você está vendo aqui no final, né? Milken Institute. Mas por que eu coloquei isso aqui no vídeo? Bom, esse aqui é o governo da Califórnia, o estado mais à esquerda dos Estados Unidos, e ele diz: estamos no Brasil, uma das maiores democracias do mundo, um dos nossos maiores parceiros comerciais, e nenhuma pessoa do governo Trump apareceu. Isso é vergonhoso. Estamos no Brasil. Como assim? Você está no Brasil? Esse evento foi no Brasil? Sim. Este evento foi no Brasil, foi em São Paulo. Aconteceu ontem um evento do Milken Institute, onde o Milken, o fundador desse instituto, já respondeu na justiça, já foi condenado por confusões e maracutaias envolvendo aí o mercado financeiro. E aí dizem que para limpar a própria barra, ele fundou esse instituto que faz lobby. E tá ali. O governador da Califórnia critica tarifas de Trump ao Brasil, é vergonhoso. Uma das manchetes. Isso aqui é outra manchete que também saiu ontem. O governador da Califórnia diz que a ausência dos Estados Unidos da COP30 é guerra ideológica e aposta na estupidez. Esses foram os tons das matérias. Foram várias ao longo do dia de ontem. Aí eu pergunto para vocês, no mundo onde narrativa é importante, onde você vai disputando na unha, né, o espaço nas redes sociais, onde as pessoas não sabem nem se a facada, o que foi a facada em Bolsonaro, né, de tão alheias à realidade que as pessoas estão. Obviamente que isso aqui tem um peso, né, que fica, nossa, olha só como o clima está virando. Até mesmo o governo da Califórnia já está ao lado de Lula. Esse evento é um evento que é claramente lobista, né? Claramente para fazer um lobby para melhorar a imagem de Lula, né, no exterior, trazer essas pessoas, tudo mais. E aí, Milken Institute. Vocês já ouviram falar desse organismo? Eu espero alguns de vocês, né? Esse grupo, a gente já falou dele. Não foi apenas o governador da Califórnia que estava palestrando por lá. Temos outros pesos pesados, como o magnânimo e agora Barão do Álcool. Ele vem adquirindo algumas coisas aí que eram do Rubens Ometo, que é um baita produtor de etanol, né? Mas enfim, o Dedé também estava lá. O Dedé tá demais. Tava lá com o Gilmarzão, em Buenos Aires. E agora o Dedé já tá com o Gavin, né, em São Paulo. Aí a Pamela tá ali, ó. Eu dou um doce para você, caso acertem, que vai palestrar no simpósio do Milken. Sim, ele, o próprio, o Barão do Álcool brasileiro, o Dedé do BTG. E também Roberto Campos Neto. Algumas pessoas podem ficar surpresas, né? Ah, Roberto Campos Neto. Antes de eu ver essa postagem da Pamela, eu fiquei surpreso com o Dedé.
Na hora que eu vi Milken Institute, eu já sabia que o Roberto Campos estaria presente. Porque uma coisa, o Dedé é convidado. O Roberto Campos não é convidado, é funcionário. Então o funcionário tem que ir. Se você é funcionário, você tem que ir. E do que é que você está falando, Kim?